Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o tomo 2 e hoje nós vamos ver a aula de número 18, que vem sob o tema Instinto e Inteligência, tendo como objetivos específicos analisar as características do instinto de conservação e inteligência sob o enfoque espírita, e analisar a diferença existente entre instinto e inteligência. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso conteúdo, sempre como gosto de fazer, convido a todos para que curtam esse vídeo, para que nós possamos levar esse material ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas, também como nós, sejam abençoadas com esse material. E não esqueçam também, meus queridos, de compartilhar esse material com as pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Vamos então ao nosso conteúdo, a leitura do mesmo, e conforme eu for aqui terminando esse conteúdo, eu traço alguns breves comentários. Vamos lá então. A compreensão dos conceitos instinto de conservação e inteligência nos reporta necessariamente ao processo de evolução dos seres vivos. Para o Espiritismo, a evolução biológica e espiritual representa um processo natural e contínuo decorrente da lei do progresso. Neste sentido, os ensinamentos espíritas estão além dos atuais conhecimentos científicos, os quais, por não considerarem a sobrevivência do espírito, focalizam seus estudos nos processos biológicos e fisiológicos. Em relação à evolução dos seres vivos, há, entretanto, uma significativa concordância entre o pensamento espírita e o pensamento científico. Os seguintes esclarecimentos de Allan Kardec, anunciados na Revista Espírita de 1868, são em essência os mesmos que a ciência divulga atualmente, e dizem o seguinte: a escala dos seres é contínua. Antes de ser o que somos, passamos por todos os graus desta escala, que estão abaixo de nós, e continuaremos a subir os que estão acima. Antes que o nosso cérebro fosse réptil, foi peixe, e foi peixe antes de ser mamífero. Hoje é fato cientificamente demonstrado que a vida orgânica nem sempre existiu na Terra, e que aí teve um começo. A geologia permite seguir o seu desenvolvimento gradual. Os primeiros seres do reino vegetal e do reino animal, que então apareceram, devem ter se formado sem procriação e pertencer às classes inferiores, como o constatam as observações geológicas. À medida que os elementos dispersos se reuniram, as primeiras combinações formaram corpos exclusivamente inorgânicos, isto é, pedras, águas e minerais de toda sorte. Quando esses mesmos elementos se modificaram pela ação do fluido vital, que não é o princípio inteligente, formaram corpos dotados de vitalidade, de uma organização constante e regular, cada um na sua espécie. Ora, assim como a cristalização da matéria bruta não ocorre senão quando uma causa acidental vem opor-se ao arranjo simétrico das moléculas, os corpos organizados se formam desde que circunstâncias favoráveis de temperatura, umidade, repouso ou movimento e uma espécie de fermentação permitam que as moléculas da matéria, vivificadas pelo fluido vital, se reúnam. É importante destacar neste ponto que a ciência não aceita a ideia do fluido vital na forma como o Espiritismo ensina. Existem também outras concordâncias entre o Espiritismo e a ciência, especialmente no que diz respeito à biodiversidade dos seres existentes no planeta.
Allan Kardec nos esclarece desta forma: os seres não procriados formam, pois, o primeiro escalão dos seres orgânicos, quanto às espécies que se propagam por procriação. Uma opinião que não é nova é que os primeiros tipos de cada espécie são o produto de uma modificação da espécie imediatamente inferior. Assim estabeleceu-se uma cadeia ininterrupta, desde o musgo e o líquen até o carvalho e depois o zoófito, o verme da terra, e o ácaro até o homem. Sem dúvida, entre o verme de terra e o homem, se considerarem apenas os dois pontos extremos, há uma diferença que parece um abismo, mas quando se aproximam todos os elos intermediários, encontra-se uma filiação sem solução de continuidade. Foi assim que, em linhas gerais, em certo momento da caminhada evolutiva, surgiram o instinto de conservação e a inteligência dos seres vivos no planeta. É nessa encruzilhada evolutiva que percebemos as grandes divergências existentes ainda entre a ciência, que considera a evolução como um processo de natureza exclusivamente biológica ou física, e o espiritismo, que ensina que a evolução ocorre nos dois planos da vida, no espiritual e no físico, resultante da ação do princípio inteligente. Num esforço de síntese, o espírito de André Luiz nos apresenta um panorama geral da evolução, esclarecendo como e quando o instinto e a inteligência surgiram. O princípio inteligente afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, a alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou de simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Instinto. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc.
As inúmeras e repetidas experiências vivenciadas pelo princípio inteligente em sua longa ascensão na escala evolutiva ocorrida nos dois planos da vida favorecem a aquisição de automatismos biológicos necessários à expressão do instinto e da inteligência. Estes automatismos manifestam-se de forma precisa, no momento apropriado, independente das interferências da razão. É assim que o bebê apresenta desde o nascimento inúmeros reflexos instintivos, tais como sucção, batimento das pálpebras, movimento rítmico e coordenado dos membros inferiores e superiores, choro e etc. Sendo assim, o instinto é inato, atua à revelia da instrução, inexperiente e invariavelmente, e não realiza progresso algum. É em tudo a antítese da inteligência. Tanto mais notáveis são os fenômenos do instinto, quanto mais se afirmam inteiramente involuntários. Instinto de conservação. Um instinto de conservação é uma lei da natureza e diz respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocínio em outros. O instinto de conservação existe nos animais e na espécie humana, porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. As manifestações primitivas do instinto de conservação são encontradas nos animais e no homem, principalmente quando este se encontra nas primeiras encarnações. Essa é a forma que Deus determina para garantir a sobrevivência e a perpetuação das espécies. Nas fases primárias, o instinto de conservação apresenta uma característica peculiar: o temor da morte. O medo da morte é tão marcante nos animais e no homem, pouco espiritualizado, ante uma ameaça iminente de risco de vida, eles reagem com agressividade, ferocidade mesmo, tentando defender a sua existência. No homem, o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Outra característica importante do instinto de conservação diz respeito ao atendimento das necessidades fisiológicas. Nos seres inferiores da criação, naquele a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. O temor da morte e o suprimento das necessidades fisiológicas representam, portanto, um efeito de sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está
suficientemente esclarecidos sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja, embora, na alma, a vida real, aniquilando aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Os espíritos superiores nos esclarecem o seguinte: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Sabemos, no entanto, que a inteligência não é um atributo exclusivo da espécie humana. Os animais também possuem inteligência, a despeito de ser uma inteligência rudimentar. Endossando essa afirmativa, os espíritos orientadores afirmam: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Entretanto, existe uma grande diferença entre a inteligência animal e a inteligência humana. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Na verdade, é impossível negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. O ser humano é um animal dotado de razão ou inteligência, isto é, possui a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar e aprender. No entanto, observamos que nos espíritos imperfeitos, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja porém qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Nos bons espíritos, há predominância do espírito sobre a matéria. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Nos espíritos puros, não há nenhuma influência da matéria sobre eles. Possuem superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos de outras ordens. Instinto e inteligência. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. Um instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar.
Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente e essencialmente apta a prever. Aliás, muitas vezes, o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem não põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com um deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para assegurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Em síntese, podemos afirmar: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. De sorte que uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então, estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Material muito interessante este de nossa aula, não é mesmo, meus queridos? Tanto a inteligência como o instinto são necessários para a nossa caminhada evolutiva, mas nós começamos lá através dos instintos, não é mesmo? Quando nós nascemos ali bebezinhos, nós temos apenas instintos de sobrevivência, não é? Que nós precisamos nos alimentar, aí o bebezinho chora, ele chora também pela necessidade da presença da mãe e do pai, especialmente da mãe, não é? Porque ele esteve ali dentro do útero da mãezinha durante 9 meses, então ele sente essa necessidade. Inclusive até em psicanálise nós estudamos que o bebê entende que a mãe é a prolongação da sua própria vida, não é? Faz parte dele mesmo. Ele ainda não tem o entendimento, a inteligência para saber que a mãe é separada dele, até uma certa idade, quando ele começa a aprender que sim, que a mãe é uma e ele é outro, não é? Mas isso faz parte dos instintos, essa questão do choro, da necessidade da presença da mãe, da necessidade da sucção, isso tudo é instintivo. Conforme, então, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo a engatinhar, depois a andar, a falar, vamos angariando conhecimentos e vamos, então, aí desenvolvendo dia após dia a nossa inteligência. Mas ambos, tanto o instinto quanto a inteligência, são necessários à nossa caminhada. Bem como também o animalzinho. O animalzinho, ele não tem apenas instinto. Como nós vimos aqui na aula mesmo, ele tem também a sua inteligência. E muitos animaizinhos têm uma inteligência extra, não é? Nós podemos analisar os nossos bebezinhos peludos em casa, não é? Aqueles que têm gatinhos, que têm cachorrinhos, nós podemos ver que muitas vezes esses animaizinhos, eles têm, além do instinto, uma inteligência bem mais desenvolvida, às vezes até diferente
um do outro, mesmo que seja da mesma raça, que sejam dois gatinhos, por exemplo, um às vezes é mais inteligente que o outro. Eu tenho aqui o meu bebezinho peludo, o meu Sebastião, o meu gatinho, ele é muito inteligente, ele se faz entender e ele compreende perfeitamente quando a gente fala com ele. Ele tem respostas, a gente percebe que ele é muito inteligente. Então, claro que isso é uma questão de evolução do animal também, não é? E aí o princípio vital, ele está lá no animal, como posteriormente está em nós também. E nós vamos então crescendo e evoluindo conforme esse instinto vai também passando para a fase da inteligência. Muito interessante essa aula e necessária para o nosso raciocínio, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Assim, meus queridos, que possamos ter maravilhosas reflexões e estudos sobre esse material. E lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar aqui comigo para que juntos possamos fazer a partilha do ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas para nos reunirmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras às 18h30 para nos reunirmos e estudarmos juntos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos sagrados e benditos provenientes da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãezinha abençoadora, e todos os nossos venerandos benfeitores espirituais possam nos guardar e nos conduzir aos caminhos do bem, e que nós estejamos com as nossas consciências ampliadas, a nossa gratidão estendida e a nossa boa vontade fazendo a nossa parte, para que sempre nos recordemos que nunca somos deixados sós e que esse grande amor sempre nos acompanha. Deixo então um beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia a todos nós.